assim, pelo jeito, indo para o trabalho, passando assim. Indo para o trabalho lá em cima, passando assim, eu passando de carro por baixo. Aí eu falei assim, é isso aí, ó. Quer dizer, se a pessoa tem que trabalhar para ter o salário no final do mês, a chuva não para. Mas para adorar a Deus, a chuva para. É como se Deus fosse uma coisa mais supérflua, uma coisa que pode deixar para depois. Irmãos, nós não podemos cair nessa. Você está de parabéns que está aqui. Amém, Jesus? E Deus vai honrar isso. Aliás, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. A Bíblia fala que a gente não quer, Deus não quer sacrifício. Deus nunca quis sacrifício, na verdade. Mas Ele quer isso aqui. Ele quer a pessoa se esforçando. Ele quer a pessoa se dedicando. Primeiramente para servir a Ele. Aliás, a mensagem de hoje eu acho que vai mexer com você. Vamos lá, Juízes capítulo 2. Vamos começar direto na mensagem. O título da mensagem, se eu vou dar um título para a mensagem. É assim, ó, olha para mim. Pare de chorar. É o título da mensagem, pronto. Olha para mim. Pare de chorar. Essa é a mensagem. Você chegou aqui chorando, eu quero você sorrindo. Pode parar de chorar. Amém? Essa é a mensagem, pronto. Eu não ia dar título para a mensagem não, mas eu vou dar. Chega de choro, irmãos. Chega, enquanto você chora, o diabo só vai montando em você. Ó. A gente precisa ter atitude. E aí eu vou falar com você sobre isso aqui. Vamos lá. Juízes capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, ponto. Mas vós não obedecestes a minha voz. Aí ele faz uma pergunta, qual é a pergunta que Deus faz para eles? Por que fizestes isso? Amém, irmãos? Então vamos lá. Deus, ele vem através do anjo do Senhor. Esse anjo prega, então eu creio que é Jesus Cristo. Ele vem e ele prega para eles dizendo: olha, eu vou colocar vocês na terra que eu prometi. Só que eu quero que vocês cheguem nessa terra e venham honrar a minha aliança. Só que aí vocês entraram na terra e não honraram a minha aliança. Vocês me desobedeceram. E a pergunta do pai para o filho: por que você fez isso? É assim que a gente faz com nossos filhos? Aí o filho vem machucado, aí a gente com dó vai lá, né, faz um curativo, dá um beijinho, se for pequenininho, né? A gente pega dele e dá um beijinho. Não, papai está aqui. Mas por que você fez isso? Não é um ódio, entende? Não é uma ira, não é uma raiva. O que Deus está dizendo é o seguinte: poxa, eu queria abençoar você e não estou podendo abençoar você porque você fez isso. Por que você fez isso? Ah, irmãos, eu acho que Deus está falando isso para muita gente hoje. Para muita gente hoje. Por que você fez isso? Ah, estou perdendo meu casamento. Tá, mas por que você fez isso? Ah, minha vida financeira está toda amarrada. Tá, mas por que você fez isso? Para que você tem 10 cartões de crédito? Por que você fez isso? Ah, apareceu na minha caixa do correio. Já mandaram o cartão, o banco mandou o cartão, diz que ele me ama. Banco nenhum te ama não, ele quer você endividado. Para você pegar mais empréstimo, para ir para o agiota se enrolar todo. Mas por que você pegou aquele cartão e usou? Estava precisando, pastor. Esse é o problema. O diabo sabe das suas necessidades. E Deus está perguntando, mas não é ódio. É como um bom pai que pergunta para o seu filho que se machuca: por que você fez isso? Eu falei, não vai para o futebol, você foi. Olha aí. Aí tirou um tampão do dedo. Mas por que você fez isso? Por que me desobedeceu? Eu falei para você não ir, está chovendo, não vai para esse futebol lá. E você foi, por que você fez isso? A mãe fala, né? E dizem que praga de mãe pega, né? Quando a mãe fala não faz, não faz. Mas a pessoa vai lá fazer e diz que pega, porque sempre acontece. Está amarrado esse negócio aí, né? É uma frase que o pessoal fala aí, que praga de mãe pega. Está repreendido em nome de Jesus. Mas de qualquer maneira, as mães e os pais precisam saber o que falam com seus filhos. Porque com a sua boca você tem que abençoar seu filho e filha, e não amaldiçoar. Mas dizem que praga de mãe pega. Enfim, sempre quando eu desobedecia a minha mãe, eu quebrava a cara. Por isso que eu acreditava nisso. Agora já não acredito mais, né? Mas
Deus está perguntando, por que eles fizeram isso? Foram avisados ou não foram? Foram. Deus falou, vou colocar vocês na terra. Eu estou colocando vocês. Do jeito que eu prometi, eu estou fazendo. Mas a minha aliança era, não se meta com eles, não se envolva com as coisas dele. Quebre os altares onde eles oferecem suas idolatrias, suas feitiçarias. Quebre os altares. Não se envolvam com os altares, ou seja, com os rituais, com as práticas deles. Desfaça até os altares para não serem tentados a entrar nos rituais que eles praticam. Essa era a ordem, simples assim. Eu coloco vocês lá, eu dou vitória para vocês, eu dou o inimigo na mão de vocês, mas vocês não façam nada do que eles fazem. Essa era a aliança. Agora presta bem atenção. Olha o que Deus fala, não sei se você prestou atenção, mas no final do versículo 1. Deus disse para eles o que aí? No final do versículo 1. Nunca. Caramba, irmãos, quando eu li isso aqui, eu falei, glória a Deus. Eles quebraram a cara? Quebraram, mas não foi por falta da aliança. Deus está dizendo, eu nunca vou quebrar a aliança com você. A aliança que Deus faz, ele não volta atrás, ele não se arrepende, ele não vai quebrar. Ele diz, nunca. Mas por que então que o povo quebrou a cara? Porque a aliança de Deus, ela é acionada por uma chave. Alguém entende qual é a chave aqui? Nem precisou falar. Entende? Você pode ter na sua garagem um carro novo. E a chave está lá dentro. Esse carro podia te levar para qualquer lugar. Qualquer lugar que você necessitasse, esse carro podia te levar. Mas se você não pegar a chave para ligá-lo, ele não te leva. Ele vai precisar ser ligado. A aliança que Deus fez com a gente, ela está lá. Eu lhe disse, eu nunca vou invalidar. Só que vocês estão em rebeldia. Só que a parte de vocês, o sacrifício de vocês, não estão sendo feito. O esforço de vocês não foi feito. Eu falei para vocês entrarem nessa terra e não se envolverem com os deuses dessa terra e com os rituais dessa terra e com as vontades deles. Não, na aliança, Deus chega a dizer para eles não entregarem suas filhas para casarem com os filhos deles. E não permitirem que os filhos dele casassem com as filhas deles. A separação era tão forte que nem um laço de amizade, nem um laço de namoro para formar novas famílias, Deus aceitou. Deus falou, vocês não vão entregar suas filhas para casarem com os filhos deles, e nem vão permitir que seus filhos se envolvam com as filhas deles. Só que eles não fizeram. E Deus está perguntando, por que vocês fizeram isso? A aliança está de pé. Eu nunca vou invalidar minha aliança com vocês, nunca vou fazer isso. Mas ela está parada. Ela não pode agir. A minha aliança não pode gerar para você benefício. A minha aliança não pode gerar para você bênção, porque ela está parada. Ela só vai se movimentar quando você usar a chave. Qual é a chave? Obediência. Ele não invalidou. Aquilo que ele falou com você está de pé. Amém? E se você está debaixo de obediência, a qualquer hora vai acontecer. E se não tiver debaixo de obediência, dá um passo para trás, peça perdão a Deus e volte a obedecer. Você vai ver que a aliança voltará a agir. Você vai ver que os benefícios dessa aliança vão voltar e vão começar a surgir e aparecer. E você vai ver seu filho sendo abençoado, sua filha sendo aceita na faculdade. Você vai ver seu marido mudando completamente. Você vai ver sua família sendo alcançada pelos benefícios de uma aliança que nunca será invalidada. Nunca, só está lá parada, sem gerar benefício, porque nós não estamos pegando a chave para ligá-la. Se a gente pegar a chave para ligá-la, ela vai começar ou vai voltar essa aliança a gerar benefícios para a gente. Ele disse, eu nunca vou invalidar. Mas por que vocês fizeram isso? Não deviam ter feito. Agora eu parei com vocês. Mas está lá. A hora que vocês voltarem, se voltarem para mim, a minha aliança está de pé, eu não invalidei, e ela vai voltar a gerar os benefícios que já gerou antes.
quando eu abri o mar vermelho, quando eu dei pão, quando eu dei carne, quando eu dei água da rocha. São benefícios da minha aliança. Quando eu livrei vocês de serpentes, livrei vocês de bestas feras, quando eu mandei o fogo durante a noite para cuidar do frio, quando eu mandei a nuvem durante o dia para cuidar do sol, lá no deserto, eu cuidei dos seus pais desse jeito, minha aliança com eles gerava benefícios, mas vocês não quiseram obedecer. Por que vocês fizeram isso? Dá para ouvir a voz do Senhor falando, por que você fez isso? Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Começamos bem, sim ou não? Começamos bem. Mas tem mais aqui. Então a chave, qual é? Obediência. E você percebeu então que ele nunca vai invalidar a aliança. Se você está passando por maus lençóis, você precisa parar para pensar. Porque a aliança dele está de pé. Talvez esteja parada. Falta pegar a chave e ligar. E se você já está assim, então é batalha mesmo. Entra na batalha para vencer. Amém? E glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Olha o versículo 3 agora. Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Perderam um benefício. Então os inimigos não serão mais expelidos. Os inimigos estarão lá. A doença não sairá. Por mais que você amarre, mande embora, repreenda, a doença vai continuar. Vai bater a sua porta toda hora. Miséria, desemprego. Arrumou um emprego agora, já está desempregado. Arrumou um emprego agora, já está desempregado. Tem sempre alguém desempregado na família. Ele está dizendo, por causa disso, eu não vou expelir os inimigos que eu disse que faria. Está na aliança. É um dos benefícios da aliança, expelir. Deus ia arrancar, expelir os inimigos de perto da gente, e quando ele sai, ele tem que levar tudo que é dele. Mas ele está falando, não vou fazer isso. A minha aliança, eu nunca vou acabar com ela, mas vocês fizeram uma coisa que não era para ser feita. Por que vocês fizeram isso? Não vou expelir. Eu tinha dito, mas não vou expelir. Ele fala, versículo 3, não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas... Deus me defenda, irmão. Fazia um tempo que eu não falava essa frase, né? Mas aqui eu tenho que falar. Imagina, você está andando normal, feliz, mas o inimigo está nas suas costas. Rapaz, não tem como falar outra coisa. Deus me defenda mesmo, né? Quer dizer, você está lá, crente que está dando tudo certo, uma coisinha deu certo, outra coisinha deu certo, você ficou alegre, que legal, meu filho arrumou um emprego, mas o inimigo está nas suas costas. Um mês depois, perdeu o emprego de novo. Eu não entendo. Porque o inimigo está nas costas. Então, uma hora parece que vai, um passo para frente, dois para trás, dois para frente, quatro para trás, vai, mas não vai, e tudo amarrado, e desamarra e amarra, desamarra e amarra, e vai para frente e volta, e vai e volta, e nunca a bênção explode para ser derramado sobre você uma chuva de bênção que você fica até extasiado. A coisa está meio que presa. Que coisa séria, né, irmãos? Que coisa séria. E o inimigo perdeu o benefício, então. O inimigo não estava nas suas costas, estava amarrado na sua vida. Ele não podia mais tocar. Mas agora ele se desamarrou, foi para as suas costas e está observando todas as suas ações. Se ele estava na frente, amarrado, tudo bem, mas agora ele está atrás. Se você vem para cá, ele vê. Se vai para lá, ele vê. Se vai avançar, ele vê. Pronto para te apunhalar pelas costas. Perdeu mais um benefício aqui. Você não está no controle. O inimigo que está nas suas costas é que está no controle. Por quê? Porque desobedeceu. A aliança Deus desfez? Não, nunca vou invalidar minha aliança. Nunca. Mas a chave, qual é a chave? A gente às vezes está deixando de lado. Irmãos, Deus me pede coisa que não vai pedir a você. Deus vai pedir coisa a você que não vai pedir a mim. Ele conhece a vida de todos nós. E conhece as falhas e os erros e as fraquezas de todos nós. Ele pode pedir um perdão, ele pode pedir para você fazer uma visita, ele pode pedir para você fazer um louvor na sua casa, ele pode pedir para você fazer uma reunião semanal na sua casa, ele pode pedir para você uma oferta diferente, ele pode pedir para você uma oferta que você não poderia dar, ele pode fazer essas coisas.
tudo que ele pede a você tem um propósito. Tudo tem um propósito. Ele quer te dar os benefícios de uma aliança que ele jamais vai invalidar. Mas a gente usa a nossa mentalidade humana para se amedrontar e para recuar na hora que ele nos pede uma coisa que vai requerer de nós um certo sacrifício, um certo esforço maior. E nessa hora a gente até faz o que faz a gente até onde a gente está confortável. Mas quando Deus tira o nosso conforto e pede alguma coisa desconfortável para a gente fazer, a gente não se sente confortável fazendo aquilo, mesmo sabendo que foi Deus que pediu. A gente recua, porque não é confortável. Se ele pede algo confortável, algo que eu já gostaria de fazer mesmo, se ele pede assim, ó, eu quero que você vá lá para a Disneyland para se divertir um pouco. Você vai falar, opa, me dá um dinheiro aí, Senhor. E eu estou indo agora. Viagem, quem não quer fazer uma viagem? Mas se ele pede assim, não, visita o leproso e faz uma oração lá, chama o pessoal da igreja para ir com você, e você vai e... Peraí, mas a lepra, e se eu ficar doente? E agora? Visita aquele homem... Ah, não, aí não, passou. Aquele homem que levou a minha esposa, que acabou com a minha vida, que agora está internado no hospital, e o Senhor quer que eu visite ele para orar para ele ser curado. De repente Deus quer salvar aquele homem que acabou com a sua família, ó. É confortável isso? É confortável? Oxe, pelo amor de Deus, se você falar que é, então você é uma pessoa... Maria Tereza de Calcutá que fala, né? Madre Teresa de Calcutá. Claro que é desconfortável, né? Deus fala para a mulher assim, ó, vai lá e visita aquela mulher que roubou seu marido. Ela está doente, eu quero que ela se levante. Eu quero salvar essa mulher, ela vai te pedir perdão. Mas você vai lá agora e ore por ela, porque ela não está bem, ela vai morrer. E você fala, eu quero mais que ela morra. Porque isso é desconforto? É um sacrifício. Mas aí você deixou de obedecer e a aliança do Senhor está parada. Ele não invalidou, mas está parada. Porque você não obedeceu e não se sacrificou por ele. Entende que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, sim ou não? O que ele te pede e é confortável para obedecer, você faz. Brincar com o neto, fazer viagem, dar uma oferta pequena, porque não está sobrando mesmo, 10 reais, está sobrando mesmo, 50 reais, mas quando ele pede uma oferta maior, você já fica assustado e começa logo a meditar nas coisas que tem para pagar e já recua logo. E eu estou falando de Deus pedindo, não é do pastor não, falando de Deus falando contigo. Visitar uma pessoa que te magoou, que te feriu, que te machucou, perdoaram essa pessoa que tirou a vida de alguém que você amava. Há pouco tempo atrás, uma senhora chamou a atenção do país inteiro. Uns foram a favor e outros foram contra. Porque ela visitou o assassino do filho dela na cadeia e diz que perdoava ele. Não sei se vocês viram essa cena. Alguns gostaram, alguns falaram que a gente... Aí é quando a gente leva a fama de bobo, de trouxa, de isso, daquilo outro, e esses crentes querem ser melhores do que os outros, querem perdoar todo mundo. Não, a gente só está seguindo a orientação de Deus. É fácil? Não. Ela foi contra a vontade dela? Foi. Aquele homem tinha matado o filho dela. E ela foi lá e abraçou e perdoou, porque Deus mandou ela perdoar. Dentro da cadeia, ela foi lá no presídio visitar ele, para poder perdoar, porque Deus tinha mandado perdoar. É confortável para ela fazer isso? Foi, claro que não foi confortável. Claro que não foi confortável. Mas essa mulher acabou de abrir naquele momento todos os benefícios da aliança, porque a aliança que Deus tinha com ela não foi revogada. A aliança que Deus fez com ela estava de pé. Ele falou, eu nunca vou invalidar a minha aliança. Mas por que vocês fizeram isso? Quer dizer, eu quero te dar o benefício da minha aliança, mas eu não posso dar. O inimigo vai ficar nas suas costas agora o tempo todo. Vacilou, ele vai meter o punhal em você. É ele que está com controle. Não sou eu, nem você. Ele está nas suas costas. Ele estava amarrado debaixo dos seus pés, agora ele está nas suas costas.
Que coisa, hein, irmãos? Quando Deus me deu essa palavra, que eu falei, Jesus, o senhor não quer que eu pregue ela domingo, não? Ele falou, não, é quarta-feira mesmo. Eu falei, então tá bom, então tem gente que precisa ouvir. Qual é a chave? Obedecer quando Deus te pede algo confortável é lindo. Mas obedecer quando Ele te pede algo desconfortável para você, aí para Deus é muito mais lindo. Mas para você é sofrível. Porque você está fazendo uma coisa que você não queria fazer de jeito nenhum. Mas você sabe, foi Deus que mandou. Você sabe, irmãos. Quando Deus fala forte no coração, todo mundo sabe. A gente finge que não sabe. Dá uma de João sem braço, né? Como os antigos diziam. Mas a gente sabe quando Deus fala forte no coração. Não foi persuasão de ninguém. Foi o próprio Deus mostrando. É isso que eu quero. Se você tivesse feito, a porteira teria se aberto. E muitas bênçãos entrariam no seu curral. Muitas. Mas a gente volta atrás porque não foi confortável o que Deus pediu. Foi desconfortável. E a gente tem dificuldade de lidar com desconfortável, não é? Você preferia um banco... Cadê aquele banco branco? Tem um branquinho aí? Pega lá para mim. Amém? Não acabou ainda não, tá? Não acabou ainda não. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Eu só estou no versículo 3 ainda. Sem obediência, a aliança é como um carro, como eu falei. Está lá parado, precisa da chave. Sem a chave não liga, se não liga não funciona, você fica sozinho, tá? Vamos para o versículo 4, enquanto ele traz lá o banco. Diz assim no versículo 4. E sucedeu o quê? Não, perdão, desculpa. Não li o restante não, da falta dos benefícios não, peraí. Versículo 3 ainda. Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Na aliança ele disse que ia expelir, mas ele falou que não vai fazer. Perdeu o benefício. Antes estarão as vossas costas. E os seus deuses, que eles deviam ter quebrado, até o altar, os altares deviam ter quebrado. E os seus deuses vos serão por laço. Por laço. Isso, irmão. O que você prefere? Sentar? Tá, vem cá. Para você vir na igreja, senta aqui, irmão. Não, senta aí. Ainda tá confortável com os braços ainda. Com os braços ainda, escorando os braços ainda. Agora, imagina você ficar 2 horas no curso sentando no chão assim, ó. Você que já tem uma idade então, né? Já passou dos 50, né? Imagina. Aí você ganha essa cadeira. Vem para cá para a cadeira, filho. Aí você fala assim, poxa, antes eu sentava no chão 2 horas de culto, agora estou numa cadeira. Não é melhor? É. Mas aí você vem para uma vigília e você fica 3, 4 horas sentado nessa cadeira aqui, ó. E o pastor prega na vigília, não para de pregar, 1h30 de pregação na vigília, e você sentado nessa cadeira dura aqui, ó. Não começa a sentir também? Então, aquilo era desconfortável, mas você ficou feliz porque você chegou num lugar confortável. Até que isso aqui começou a ficar desconfortável. Aí o pastor te deu um banco vermelhinho, acolchoadinho. Aí agora você aguenta ficar uma vigília, né? E mesmo assim, de vez em quando, você sente o desconforto. Aí você quer levantar um pouquinho, quer ir no banheiro, quer fazer alguma coisa. Se a reunião não for muito rápida, alguns começam a se levantar, porque começa a ficar desconfortável. Entende? Vou deixar ele sentado. Não, senta ali, senta lá no chão. Vai ficar aí o resto do culto aí para ver. Não, brincadeira, irmão, brincadeira. Brincadeira, não. Não puxa sardinha para ele não, senão ele vai encher demais. Amém? Irmãos, obedecer a Deus, guarda bem isso no seu coração. Obedecer a Deus, naquilo que Ele te pede e te deixa confortável, é muito fácil. É muito fácil. Agora, obedecer a Deus, quando aquilo que Ele te pede é desconfortável, Ele está tirando você da sua zona de conforto, aí vai requerer da gente uma coisa que Deus nunca quis, que é o sacrifício. Eu vou falar disso daqui a pouquinho,
tá? Primeiro vamos voltar agora ao versículo 4. Daqui a pouco eu falo sobre esse sacrifício. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Oh, chorou. Está cheio de chorão na igreja, irmãos. Quando Deus fala a verdade, a pessoa chora. No lugar de tomar uma atitude, fica chorando. O inimigo está nas costas. Vai chorar mais. Gente de Deus, que dá dízimo, que vai à igreja, que tem ficha de membro, que é batizado nas águas, só sabe chorar, só vive chorando. O inimigo está nas costas. Tem algumas coisas desconfortáveis que a pessoa não quis fazer, porque para ficar bem guardado no teu coração. Quando Deus te pede algo que é confortável, você faz, mas quando Deus te pede algo desconfortável, você resiste. E Deus vai te pedir para fazer coisas desconfortáveis. Uma amizade que tem que largar, tem que deixar de trazer para sua casa, ou de visitar a casa dela, falar pelo WhatsApp, devagar ir cortando, e Deus fala, só ora por essa pessoa, mas nunca mais fale, nem se envolva com ela. Só oração que eu quero. Não é para você odiar seu inimigo, seu antigo amigo ou amiga, não. Mas é para orar por eles, não se envolver, porque está estragando a sua fé, está estragando o seu casamento, está estragando você, aquela amizade. E a pessoa, é um pequeno sacrifício, mas parece grande para algumas pessoas. Tem gente que pega uma amizade e faz daquela amizade o salvador. É a salvação daquela pessoa, é minha amiga desde a infância, não vou mais, jamais vou deixar de andar com ela. Mas se Deus mandou, tem que fazer o sacrifício. Deus quer salvar aquela sua amiga e você não está deixando ela ser salva. Porque você não consegue pregar para ela. É sempre a amiga com o ombro preparado para ela chorar. E aí, quando ela precisa chorar, ela vem para o seu ombro, no lugar de ir para o ombro de Jesus. Ela nunca é salva. Tem muitos filhos que não são salvos por causa disso, sabia? Porque o pai está sempre ali, ó. Oh, vem cá, meu filho. Não, meu filho. E Deus está falando, deixa ele quebrar a cara pelo menos uma vez. Para o pai, para a mãe. Deixa ele quebrar a cara pelo menos uma vez, para eu poder tratar com ele. Quando eu vou tratar com ele, deixa ele quebrar a cara para tratar com ele, você está lá, aí eu estou aqui, senta na minha frente, pega ele, bota no colo, meu filhinho, vou te ajudar, toma aqui R$1.000, toma aqui não sei o quê, toma aqui. Não, eu estou aqui, papai está aqui, mamãe está aqui. Não, qualquer problema, vem falar comigo. E Deus está falando, caramba, foi eu que permiti que esse mal chegasse, para poder tratar com ele e salvar. Ontem eu falei com uma pessoa, essa pessoa foi me pedida há 2 anos atrás oração por ela. Foi na época da Covid. Ele pegou o Covid, mas não sentiu nada. Achou que estava tudo bem. Passados uns dias, ele começou a sentir dor na coluna, mas ele já tinha problema na coluna. Ele andava, inclusive, com muletas, porque ele tinha fraqueza nas pernas. Às vezes, quando a perna, ele andava com a muleta. A coluna afetava as pernas, então ele andava com a muleta. Ele começou a sentir dor nas costas e achou que era a coluna. E foi ficando com aquilo, até que ele teve dificuldade de andar e até começou a respirar. A irmã dele chegou, olhou e falou assim, não, isso não é coluna, corre para o hospital. Isso é Covid. Afetou o pulmão dele. Quando chegou no pulmão, ele estava com 85% já do pulmão tomado. Foi internado, entubado e entrou em coma. A coisa dele ficou grave, né? O médico já não vai voltar mais. E ele falava comigo, ele falou, pastor, o que aconteceu comigo foi demais. De repente eu abri meus olhos e eu vi, o quarto parecia um lugar diferente. Eu vi um monte de gente assim, tipo médicos, enfermeiros. E vi uns coqueiros, eu falei, coqueiro dentro do quarto? Coisa estranha. E veio um homem que parecia ser um médico. E eu falei, doutor tal. Aí ele falou o nome do doutor. Vamos chamá-lo de Márcio, um nome qualquer. Ele falou assim, doutor Marcos, o senhor vai me tirar daqui? E ele falou assim, não vou tirar não. Você ainda tem algumas coisas para fazer ainda. Aí falou algumas palavras para ele, tem um propósito na sua vida.
esses aqui que você está vendo de branco, esses vão ficar comigo, mas você não pode ficar aqui. Só que daqui a pouco você vai sair. Ah, não, então o senhor vai me tirar? Vou tirar, mas não agora. Espera um pouquinho. Esses vão ficar. Já cumpriram o propósito, mas você não. Você tem um propósito ainda. Ele conversando com o médico. Ele achava que estava conversando com o médico. Ele passou, para mim eu estava acordado. De manhã eu levantei, aí todo mundo veio, aí veio o médico falar comigo. Ele estava, na verdade, como ele teve uma parada cardíaca, e é como se ele tivesse morrido mesmo. E foi quando ele teve toda essa visão. Ele estava com Jesus e achou que estava com o médico. E o médico falou, mas eu não estive no seu quarto, eu não estava no hospital. Aí ele falou assim, me leve então. Quando ele acorda, quando ele tem essa conversa com o médico, ele já estava no quarto amarelo, que fala, o vermelho é o mais perigoso, né? Ele já estava no amarelo, já estava melhor. Ele falou assim, me leva lá para eu ver onde eu estava então, porque não era aqui que eu estava. Aí ele falou, vou levar. Aí ele levantou, irmãos, e foi andando. Aí o médico parou e falou, ué, cadê suas muletas? Até a parte da coluna tinha sido curada. Pulmão restaurado, o homem estava completamente curado. Só ficou de observação e foi liberado. É demais, né, irmãos? O nosso Deus é demais, né? E ele falou, pastor, agora Deus está me chamando para pregar. Eu estou na minha igreja, outro dia aconteceu uma coisa estranha, eu dei esse testemunho, tinha lá um pastor, ele me chamou para ir na igreja dele para dar o meu testemunho. Aí minha pastora ia comigo, eu não sei quem ia comigo, No dia da reunião, eu já nervoso pra caramba para dar, nunca tinha falado em público para dar esse texto, nervoso. Aí um não pôde ir, o outro não pôde ir, minha pastora não pôde ir, tinha que visitar não sei quem. Quando eu fui ver, eu estava sozinho. Falei, eu vou na igreja sozinho dar testemunho. Aí pronto, eu fiquei mais nervoso ainda. Quando eu cheguei lá, o pastor, fulano de tal, vem cá, senta aqui. Aí sentou. E ele falou, pastor, tremendo que só, eu sentado aí, tremendo, com medo. Aí o pastor chegou perto de mim e falou assim, fulano de tal, o pregador que ia pregar hoje não veio, você vai pregar também. Tá doido, irmão? Aí ele falou assim, pastor, eu nunca preguei, já estou nervoso para dar o testemunho, quanto mais para pregar, pastor. Não. Falei, o pastor falou assim, Deus mandou, e o senhor tem 15 minutos para preparar a mensagem. Pastor, aí ele falou, vem cá, eu vou ficar no meio da minha igreja e você fica olhar só para mim, como se tivesse pregado. O pastor teve sabedoria. Você vai olhar só para mim, não olha para todo o povo, não, olha só para mim, você está pregando só para mim. E ele falou assim, pastor, quando eu subi, estava quase passando mal já. Quando eu olhei a Bíblia assim, olhei para a igreja e comecei a passar mal. Deus me deu o Salmo 6, e realmente Deus me deu o Salmo 6. Mas quando eu comecei a falar, aconteceu uma coisa comigo tão estranha, pastor, que eu nunca tinha pregado, mas eu comecei a pregar. Quando eu fui ver, preguei mais de 1 hora. Preguei mais de 1 hora. E eu falei para ele, Jesus disse, abra a tua boca, eu te encherei. A única coisa que você precisa para ser usado por Deus é abrir a tua boca. Ele venceu? Venceu. Foi desconfortável? Muito desconfortável. Mas ele fez esse sacrifício em nome do Senhor. E ele está sendo muito abençoado, ele falou. E eu falei, vai ser mais se o senhor continuar obedecendo desse jeito. É a chave, irmãos, para os benefícios chegarem, a obediência. Mas não só quando Deus te pede uma coisa confortável, mas também quando Deus te pede uma coisa desconfortável. Principalmente quando Ele te pede uma coisa desconfortável e você decide, eu vou fazer. Aí você passa mal, você fica agitado, você perde o sono, você fica, parece até, mas você sabe que você está obedecendo a Deus. Pode se preparar que isso vai abrir o caminho para os benefícios da aliança que ele disse, jamais eu vou invalidar. Isso vai abrir esses benefícios dessas alianças para você e você vai ver coisas grandes acontecerem nos dias subsequentes a isso. Amém, Jesus? Deus vai lhe honrar. O anjo vem e fala, o anjo do Senhor. Essas palavras, a Bíblia fala aqui no versículo 4, né?
E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali o Senhor. Vamos aqui. Aqui tem duas coisas que eu preciso falar com vocês. Primeiro, Boquim é o nome do local. Significa choradores. Aquele povo passou a ser visto por Deus, por todos, como choradores. É errado chorar, irmãos? Fala para mim. Faz até bem, sabia? Porque lubrifica o seu globo ocular, seus olhos. Se você é uma pessoa que não produz lágrimas, os médicos até passam colírios para simular lágrimas, para não ressecar. O problema não é o choro, o problema é por que estou chorando. Amém? Se você perde um ente querido, você chora, é normal chorar. Se você perde um animal que você amava, você chora. Nada demais se você amava esse animal. Nada demais. Se você passa por uma situação ruim, uma dor física, você chora. É uma dor física. Não tem nada demais. O problema não é chorar. O problema é por que eu estou chorando. Ah, eu estou frustrado porque Deus não operou. Aí você chora? Não, você tinha que perguntar por que Deus não operou. Por que a aliança dele não está gerando um benefício? Você não tem que chorar, você tem que tomar atitude. A gente não pode ser visto como choradores. A nossa terra não pode se chamar Boquim. Amém, irmãos? Lembra dos antigos? Engole o choro. Não era assim? Os pais eram até maus, né? Vai chorar igual a menininha? Falava para os rapazinhos, né? Hoje em dia, se você falar isso, você apanha. É homofóbico, é discriminatório. Você nem pode falar essas coisas mais, né? Hoje é politicamente incorreto falar essas coisas, né? Mas os antigos não falavam isso, irmãos. A gente chora por tristeza, a gente chora por alegria, né? Está tão alegre, termina chorando de tanta alegria, né? A gente chora por saudade. No erro não é chorar. Se sente saudade, chora. Há alguns anos atrás, eu estava na minha casa, eu era pastor na freguesia. Eu estou há 6 anos e meio aqui. Eu estou falando então de uns 10 anos atrás. Eu já estava na freguesia, foi mais ou menos 10 anos atrás, 2013 então, certo? Em 2023, 2013, 2014, 10, 9 anos atrás. Eu estava na sala, tinha acabado de fazer os cultos, subi, eu morava em cima da igreja, subi, tomei meu banho, estou na sala, sozinho, vendo televisão assim, minha esposa estava preparando a minha janta, e de repente passou um comercial na televisão, bobinho, irmãos, mas o comercial vinha uma criança correndo assim, e pulava no colo do pai. Rapaz, eu danei a chorar. Eu nem acreditei que estava chorando daquele jeito. Eu lembrei do meu pai, e eu, de repente, comecei a chorar e não conseguia parar de chorar. E chorava, saudade do pai. Um burro velho já. Mas eu vi, uma cena simples, eu não lembro nem o que era o comercial. Eu só lembro do garotinho correndo e pulando em cima assim do pai e abraçando o pai. E eu falei, Jesus, porque o meu pai, ele não viu meus filhos. É uma frustração que eu tenho. Era o que eu mais queria, né? Que o meu pai visse os seus netos, né? Meu pai só conheceu um dos netos. E ele era bem pequenininho, como meu pai morreu já. Os outros netos ele não viu nenhum, e meus filhos ele não viu. Entendeu? Mas eu estou tranquilo, estava bem, estou lá na sala, estou feliz, os cultos foram abençoados, foi um dia abençoado, né? E eu estou lá tranquilo, quando eu vi aquela cena, aí eu lembrei do pai, comecei a chorar, de repente minha esposa viu eu soluçando, irmão, chamando de soluçar. Aí minha esposa, o que houve? O que houve? Ela achou que tinha acontecido alguma coisa grave. Falei, não, é que eu vi o comercial aqui, do meu papai. Meu Deus do céu. O erro não é chorar, irmãos. O erro é porque você está chorando.
Aí ela falou, você é muito bobo, cara. Ela falou assim, não. Aí eu falei, não, eu sei que é bobeira isso aqui, mas é meu pai, não sei o quê. Eu sei, eu sei. Ela sabe quando eu sinto saudade do meu pai, ela sabe. Eu não escondo minha saudade do meu pai quando eu sinto. Ele já tem mais de 50 anos que ele morreu já. Eu tô com 50 e pá, já tem 50, não, 50 não, pelo amor de Deus, 40. Tem 46 anos que ele morreu já. Isso aconteceu há 10 anos atrás, estão 30 e poucos anos de morto já, e eu passei por esse episódio. Amém, irmão? Mas não foi nada de depressão. Antigamente chorava por depressão. Não é nada de depressão, nada disso não. De tristeza no coração, não. Foi só saudade. Mas foi uma coisa muito forte. E eu chorei, acabou. Eu não estava triste, só estava chorando. Eu falei para ela, fica calma. Eu sou no Sancho. Calma. Não é nada não, não é nada não. E eu tentando acalmar ela, né? Porque eu estava bem. Só estava chorando. O erro não é chorar, o erro é porque eu estou chorando. Eu pensei que ia dar certo, eu ouvi aquela palavra, eu fiz uma oração, eu achei que fulano ia ser curado, eu achei que o meu bichinho ia ser curado, eu achei que ia acontecer isso, e agora, por que Deus? Por que Deus? Você está chorando com Deus, é chorar no sentido de murmurar, de reclamar, de desconfiar de Deus, de duvidar de Deus. Deixa de ser chorão, toma uma atitude, para de chorar. Amém, irmãos? Chore, derrame lágrimas, mas por motivo certo e na presença de Deus. Deixa marcado que eu vou voltar aqui. A sua casa não é para se chamar Boquim. Boquim é choradores. A casa do crente não é para ser uma casa de choradores. É para ser uma casa de pessoas de atitudes, de oração, não de choradores, murmuradores, reclamadores. Não. Amém, irmãos? Mas deixa marcado aqui e vamos no Salmo 30. Deixa marcado para eu voltar, tá? Aquele dia foi engraçado. Porque eu não estava com problema nenhum. Estava chorando, foi só uma saudade que bateu. E a minha esposa preocupada, porque eu chorava de soluçar, né? E ela preocupada comigo. Eu falei, calma, eu estou bem, estou passando mal não. Calma. Foi uma coisa que eu vi na televisão aqui, eu lembrei do pai. E ela nervosa comigo, eu tentando acalmar ela, chorando. Ih, Jesus. Um homem velho já. Velho não, tá amarrado. Mas não vou confessar. Eu tenho 55, mas estou com a cabeça de 30. Em nome de Jesus. Amém? Olha aí, ó. Versículo 4 e 5. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Por que eu tenho que fazer isso, irmãos? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Ele sempre vai prezar pela vida. Ele não vai desfazer a aliança dele contigo, ela vai estar lá. Tem que acionar. E qual é a chave? Obediência. Aí ele fala a famosa frase que a gente gosta de falar, né? O choro pode durar uma noite, mas a ira vem pela manhã. Vai passar essa batalha que você está enfrentando. Vai passar essa tempestade que você está passando. Vai passar. Amém, Jesus? Vai passar. Você perdeu tudo, perdeu. Deus vai te dar tudo melhor do que você perdeu. O sofrimento é grande? Mas vai passar. E você vai ter a felicidade da conquista. Porque você vai conquistar coisas melhores ainda. Deus vai te dar. Ele falou, eu não vou nunca invalidar a aliança que eu fiz com vocês. Nunca eu vou invalidar. Mas por que vocês fizeram isso? Eu não posso trabalhar na vida de vocês. Eu disse que eu ia expelir os seus inimigos. Não vou fazer. Eu disse que eu ia destruí-los, mas eles estão na costa de vocês. Não é que eu quebrei minha aliança. Não, eu nunca vou quebrar minha aliança. Mas por que vocês fizeram isso? Eu falei, quando chega lá, destrói seus altares. Não se envolva com seus deuses. Não dê seus filhos para as filhas deles. Não dê suas filhas para os filhos deles. Eu falei para não fazer essas coisas. E vocês estão fazendo. Por que vocês fizeram isso? Não vou quebrar a aliança, mas ela não vai funcionar. Os benefícios da minha aliança não vão chegar até você. Amém, pessoal? Deu para entender? Pode durar uma noite, mas vai vir pela manhã. Tá? Pode ter certeza disso. Entenda isso em nome de Jesus. Então, tristeza,
seja lá qual for o choro. Mas não é anormal chorar, pelo contrário. Agora, se você está chorando porque está frustrado com Deus, porque Ele falou que ia operar, mas não operou, porque a palavra disse, mas não se cumpriu, mas porque o que está acontecendo comigo? Será que Deus escolheu alguns para abençoar e me esqueceu? E você começa com esse choro não vai levar você a lugar nenhum. Você precisa colocar isso diante de Deus, suas frustrações diante de Deus, para que Ele possa abençoar você e fazer passar o tempo do choro. Dura uma noite, mas de amanhã, no dia seguinte, você já está alegre, porque Deus vai entrar em ação se você começar a ter atitude e não ser uma pessoa chorona. Boquim significa choradores. Minha casa não é para ser boquim, minha igreja não é para ser boquim, meu bairro não, na rua não, meu trabalho não. Eu não posso ser o boquim. Amém, Jesus? Boquim significa choradores. Não. Então o erro não é chorar, o erro é porque eu estou chorando. Está frustrado? Fala com Deus. Vai para Deus. Pede para Deus mostrar. Se é que Ele já não mostrou o que está errado, volta atrás, se arrependa, peça perdão. Vá até a pessoa que você magoou. Vá até a pessoa que você feriu. Faz o que tem que fazer. Faz o que Deus mandou você fazer. Talvez Ele mandou você dar uma oferta que você não quis dar. Volta lá atrás. Senhor, eu fiz uma aliança contigo, não cumpri com a aliança contigo. Eu falei que ia fazer isso e eu não fiz. O Senhor operou e eu não dei. Eu vou fazer agora. Eu vou me acertar contigo. Eu não sei o que Deus está te pedindo. E eu não estou preparando você para dar oferta diferente, não. Só faz parte da mensagem. Não seja boquim, não seja chorador. Tome atitude. Quer chorar? Tenha motivos reais para chorar e chore derramando lágrimas. Não é chorar de murmuração, de reclamação, porque nada está dando certo, pastor. Não. Não é esse tipo de choro. Isso aí você tem que falar com Deus. Vai para Deus, dobra os seus joelhos, se consagra, jejua, faz a oração, veja o que está errado. Pega a chave e acione a aliança, os benefícios da aliança. A chave você já sabe, é a obediência. E você vai ver como que Deus vai operar poderosamente. Amém, pessoal? A gente tem que ser menos teimoso às vezes. Né? Salmo 56. Oh, glória. Amém? 9, 10 e 11. Vamos lá. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Oh, glória. Isto sei eu. Por quê? Porque Deus está comigo. Nunca vou invalidar a minha aliança. Deus está contigo. Mas está dando tudo errado. Deus está contigo. Por que não está expelindo o inimigo? Aí cabe a você, não a mim, se julgar. Amém, irmãos? E acionar os benefícios da aliança. Aí ele fala assim no 10. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua. Vem cá. Importa como Davi estava vivendo? Não, em Deus ele fala. Em Deus, não é na minha riqueza, não é na minha prosperidade, não é na minha saúde, não nas minhas conquistas, não em tudo que eu conquistei, não. É em Deus. Mesmo antes de conquistar, em Deus eu louvarei, em Deus eu adorarei, em Deus eu clamarei. Em Deus eu vou respeitar, vou amar a palavra dele. Mesmo que eu esteja passando por luta, internado no hospital, mal, em Deus. Não é eu fui muito abençoado e agora eu vou louvar. Não, em Deus eu faço isso. Em Deus eu honro a palavra dele. Em Deus eu louvo a palavra dele. Em Deus, independente da minha situação. O Davi não era chorador. O Davi não era boquim e nem fazia dos lugares que ele ia, chamando para as pessoas chamarem aquele local de boquim, porque é chorador, esse homem chora demais. Chega perto de você, caramba, só reclama, meu Deus do céu, tu vai até passar uma energia negativa para mim aqui, de tanto que essa pessoa reclama da vida. Você fica até, sai de pé da pessoa, até passando mal, de tanto que a pessoa reclama de tudo. Você tem que falar para a pessoa assim, ó, a pessoa fala assim, é um ditado popular, né? Meu ouvido não é pinico, né? Não é assim que a gente fala? Meu ouvido não é... Você não vai ser
não vai ser grosseiro desse jeito com a pessoa. Aí você usa a palavra boquinha, as pessoas não vão nem entender direito o que é. Não, meu ouvido não é boquinho. Não quero choradeira aqui. Amém? Boquinho significa choradores, irmãos. Cuidado com essas pessoas e não seja você uma dessas pessoas. Só sabe reclamar. Parece que não tem outra palavra. Não tem outra coisa para falar. O Davi não fazia assim. Ele diz no 10, em Deus louvaria a sua palavra, não importa do jeito que eu estou. Em Deus, no Senhor, louvarei a sua palavra, não importa. Vou louvar sempre, vou adorar sempre a palavra do Senhor, independente da situação. Não sou chorador. Eu vou chorar quando eu perder alguém que eu amo. Eu vou chorar quando alguém que eu amo morrer. Eu vou chorar quando eu me machucar fisicamente e não aguentar de dor. Eu vou chorar quando eu realmente estiver passando por uma tristeza muito grande. Eu não vou ficar chorando no sentido de reclamar de tudo. Não, em Deus eu vou louvar a palavra dele, no Senhor eu vou louvar a palavra dele. Agora, versículo 11. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Amém, Jesus? Não temerei o que me possa fazer o homem, ele diz. Aí ele vai falar dos votos, os teus votos sobre mim, Deus, eu te renderia ações de graça. Bom, mas ele fala assim, em Deus eu temerei, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Deus está comigo. Não tem jeito. Por quê? Porque eu não sou chorador. Eu não sou chorador. Amém, Jesus? Não sou chorador. Mas o Davi chora. Quando ele sai numa guerra, não vou pregar não, é só um comentário. Nem lembro onde está. É uma guerra de Ziclac. É 2 Crônicas alguma coisa. Não lembro agora. Não vou falar. O pastor depois vê a palavra para você ler em casa. Ele sai numa guerra, ele está com o inimigo, o inimigo vai guerrear contra Israel. E esse inimigo ajudou o Davi. E o Davi fala, eu vou te ajudar na guerra. E ele vai. Aí alguém fala assim, mas ele é de Israel. Ele pode ir contra a gente depois. Aí o rei fala assim, ninguém quer você aqui, eu sei que você está tentando ajudar, volta para a cidade. Aí ele volta com os homens que andavam com ele. Quando ele está voltando para a cidade, ele olha e vê fumaça, como se a cidade pegando fogo. Aí eles correm para a cidade. Quando chega na cidade, a cidade foi saqueada, tacaram fogo na cidade e levaram todas as mulheres e as crianças e as riquezas da cidade. Inclusive, a do Davi foi nessa leva aí. Aí todo mundo começou a chorar. Os homens, os guerreiros, todo mundo começou a chorar, inclusive o Davi. Aí ele para, porque o povo que está chorando vem contra Davi, como se o Davi fosse o culpado daquilo. O Davi percebeu, ele para de chorar, não, vamos atrás. Falou com Deus, Deus mandou ir atrás, vai que vocês vão conseguir. Pegou todo mundo, foi atrás e trouxe tudo de volta. Não perdeu nem uma mulher, nem uma criança. Tem que deixar de ser chorão, tem que começar a ter atitude. Chore por motivos reais. E mesmo assim, na presença de Deus, para ele guardar sua lágrima, enxugar sua lágrima e dizer para você, tudo bem, você perdeu essa pessoa, mas ela está comigo, fique em paz. Tudo bem, você perdeu isso aqui, mas eu vou te dar em dobro, fique em paz. Você tem que chorar na presença de Deus, até os choros que são, como é que fala a palavra? Tem uma palavra exata que me fugiu aqui agora. Até aqueles choros que estão autênticos, né? Que realmente fazem você derramar lágrimas e são autênticos, ninguém pode questionar suas lágrimas, até esse choro, coloque isso diante de Deus para Deus consolar você. Agora, não seja um chorador. Amém, pessoal? Fuja de boquinha, não é o seu lugar. Não é, irmãos. Vamos voltar lá em nome de Jesus? 1 Samuel 30, né? É 1 de Samuel? Então não é crônicas, não. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, você vê a história do Ziclac que eu falei com você, tá? Só um comentário aí, em nome de Jesus. Vamos então aqui voltar lá onde nós começamos. Tem uma coisa aqui importante ainda. Então vamos lá. A gente leu a primeira parte do versículo 5, né? Pelo que chamaram aquele lugar boquim, choradores. Essa turma só sabe chorar. E
que eles fizeram ali? Sacrificaram, irmãos, ali ao Senhor. Quando eles entendem o que está acontecendo, eles então fazem uma coisa que eles não faziam mais, porque para eles era confortável aceitar a cultura daquele povo e era desconfortável não aceitar. Eles agora decidem abandonar aquelas práticas e decidem novamente sacrificar. O sacrifício no passado era simples para entender. O povo erra, o povo peca, o povo sacrifica e Deus perdoa e volta ao normal e o povo se arrepende. Mas quando errava de novo, eles podiam sacrificar novamente. O sacrifício era um pedido de perdão, basicamente. Amém, irmãos? Basicamente era isso. E eles não sacrificavam mais, porque o que eles faziam juntos com aquele povo, para eles estava virando normal, confortável. Deus está dizendo, não faça isso. Não faça isso, eu quero que vocês façam algo desconfortável para vocês. Isso está confortável, isso não é para fazer. Agora eles decidem não fazer mais, eles entendem que estão sofrendo por causa disso e eles sacrificam. Nós precisamos aprender a sacrificar a nossa vida para Deus. A fazer para Ele coisas que Ele nos pede, coisas que são desconfortáveis para a gente, mas a gente sabe, ninguém precisa dizer, a gente sabe que é Deus que está pedindo. Quando a gente aprender a fazer isso, coisas grandes acontecerão. E coisas grandes diante de Deus devia ser normal. Olha aqui o versículo 6. E, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Voltou tudo ao normal. Sacrificaram, voltou tudo ao normal. O normal, irmãos, para a gente, o normal para você é ser abençoado. Deveria ser normal receber benefícios de uma aliança que Deus falou que jamais vai validar. O anormal é não receber nada. O anormal é você estar na casa de Deus e não receber nada. Isso não é normal. Isso não é normal. Ele é Deus do impossível, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus tremendo. O normal é receber isso aqui. Voltou ao normal. Eles então ouvem, eles sacrificam, e logo depois que eles sacrificam, tudo volta ao normal. Cada um volta para as suas terras, e ali volta para trabalhar nas suas terras, e Deus abençoa todos eles, ou seja, tudo volta a encaixar, tudo volta ao normal. Amém? Deus quer que tudo volte ao normal na nossa vida. Meu filho está meio perdido, vai voltar ao normal. Minha filha está meio perdida, tudo vai voltar ao normal. Mas você precisa se encaixar. Você precisa pegar a chave, que é a obediência, a gente falou, se encaixar de novo na aliança. Ele não invalidou a aliança, seu filho ainda pertence a Deus, seu marido pertence a Deus, sua esposa pertence a Deus, sua filha pertence a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a aliança continua de pé. Nós temos que pegar a chave e determinar que a nossa casa não vai ser boquim. Ali não vai ser lugar de choradores, ali vai ser lugar de gente de atitude. Amém, irmãos? E mesmo que seu choro seja autêntico, porque você tem motivos para chorar de verdade, derramar lágrimas, coloque na presença de Deus. A Bíblia fala que Ele guarda o seu choro num odre. Todas as suas lágrimas Ele guarda lá. E escreve no livro cada choro seu diante dEle. Está no Salmos alguma coisa aí. Depois vê para mim também. Amém, Jesus? Ele pega a sua lágrima autêntica. Você está chorando, está sofrendo, está chorando. Não é errado chorar. O errado é ser chorão. Reclamão. Murmurador. Isso é que é errado. Mas até essas lágrimas, você chora porque perdeu alguém, porque você chora porque sofreu um baque, porque você chora porque aconteceu uma coisa grave. Mesmo esse choro, porque alguém está muito doente, mesmo esse choro, você tem que fazer isso na presença de Deus. Para que Ele possa escrever isso no livro dele, o pastor vai me trazer o versículo, o livro dele, e para que você possa ter esse choro guardado e Ele possa operar no tempo oportuno. E Ele vai operar no tempo oportuno. Salmo 56, 8, é onde eu estava? No 56, só que eu fui no 11, né? Então vai lá no 8. Bota não vou na Bíblia, eu vou fechar lá com esse salmo. Salmos 56, 8. E eu vou entrar em oração agora. Amém? Não, eu comecei no 9, né? Está no versículo 8, olha.
Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O Davi sabia